Bom, voltando aqui, em princípio tem aí o Mongo a funcionar. Aí pessoal que não tinha ligado, esta extensão que está aqui é do Mongo. Se vocês puserem o RI que está configurado aqui no fecheiro do projeto, que está aqui no config, que é o RI aqui, se não tiverem ligado aqui, vai aparecer aqui que não tem connection. Se fizerem new connection e puserem esta connection string e fizerem connect, veem se ele está a ligar ou não. Também quando arrancam o programa, se ele não tivesse a ligar, ele ia dar uma mensagem, porque ele aqui ao início, o que ele tenta fazer aqui no main, ele no main vai fazer esta ligação. Portanto, o main é esta aqui. Ele quando começa, uma das coisas que ele vai fazer... Onde é que ele está aqui? Hotline. Main. Aqui na função do main, estão a ver, a primeira coisa que ele vai fazer é chamar aqui esta classe do Mongo Client e vai fazer a inicialização do cliente e, portanto, dava um erro aqui, estão a ver? Se ele não conseguir fazer estas coisas, ele vai dar um erro. Portanto, se não estiver a dar erro nenhum no output, é porque o container do MongoDB está a funcionar e ele está-se a conseguir ligar à base de dados. Está tudo certo. Isto é uma coisa à parte que está aqui. Na verdade, não serve para grande coisa. Podia servir para vocês depois virem aqui ver coisas estão a ver aqui coisas da própria... Estão a ver? Depois tem aqui documentos que já foram criados. Isto é mais para poderem usar isto para fazerem testes e porque ele instalou isto automaticamente. Não é muito... Vocês podem nem usar aquilo nunca. Também podem usar aqui o Mongo... Acho que é Mongo SH. Mongo SH, acho que é assim. Estão a ver? Este Mongo SH é uma shell em que vocês ligam-se aqui ao MongoDB também. Estão a ver aqui? Direct Connection com o 127.0.0.1. Mongo SH está cá no container e depois aqui podem fazer show DBs e ele mostra as bases de dados que tem. Estão a ver? Se eu não me engano, nós vamos estar a mexer no local, fazem use local e agora aqui, por exemplo, podem fazer DB, que é aquilo que estão a fazer, find, sem pôr parâmetros nenhum, ele mostra tudo o que lá está. Não é assim? Já não me lembro como é que isto é. O que é que eu tenho? db. Não há o db.find assim. Find all. Constructor get name. Drop users, get user. Isto ia ter as mesmas funções. Ele também não tem cá documentos nenhuns, mas pronto, aqui também podem usar isto só porque, se vocês forem ver a documentação do Mongo, por exemplo, imaginem que estão a experimentar, já criaram 50 grupos, querem apagar isto de uma vez, podem usar aqui o Mongo SH para limpar a base de dados e ficar com aquilo outra vez sem nada. Aqui não é muito relevante porque vocês vão criar 2 ou 3 grupos nos testes e chega e não faz mal estarem lá vários. No segundo trabalho é pior, porque aquilo depois começa a ter muita coisa e convém ter uma maneira de acederem à base de dados e esta consola serve para isto. Portanto, ela está ligada, também podem verificar com o Mongo SH, mas isto também é mais lá para a frente. O que é que vocês têm que começar por fazer? Já tinha dito. Isto começa no main, arranca com a base de dados, liga à base de dados, depois chama aqui Depois cria os handlers, cria os event handlers, o HTTP controller, estas coisas todas, e alguns aqui também deve estar a criar repository good service events, static file handler, API handler.
e HTTP controller. E depois um destes vai criar lá a connection thread, a server thread. A server thread depois fica aqui à espera de ligações TCP. Vão ver? Ligações TCP, cada vez que há uma ligação TCP, ele vai criar uma thread para lidar com essa ligação TCP. E, portanto, vocês conseguem seguir a lógica. Depois, isto aqui tem a ver com o projeto, com a maneira como está organizado. Mas se vocês repararem, ele aqui recebe a classe HTTP Server, o socket cliente e o HTTP Controller, que é onde vocês gerem tudo. Isto depois vai estar a correr no run do Connection Thread. Cá está. E aqui estão a ir buscar a input stream do socket, criar um buffered reader para ler coisas desta input stream, porque isto é em texto. Se fossem em binário, iriam criar provavelmente outro objeto a partir desta input stream, ou iam usar a própria input stream, que já dá para ler bytes em raw. Aqui estamos a criar um outro objeto por cima, porque como é texto, este vai nos dar métodos mais simples para trabalhar com texto. Okay? A partir deste buffered reader, por exemplo, que é este text reader que aqui está, vocês podem enviar aqui este text reader para o get request, e se vocês forem ver aqui dentro do get request, ele o que vai fazer é chamar um text reader.readline, ou o que é. Estão a ver aqui, ele recebe o text reader e com este text reader faz este readline, isto lê uma linha, isto é uma string, a string depois é partida nos pedaços, é guardado o method aqui, o URL aqui e a version aqui, depois ele vê se existe um content length, okay? Este content length, como é que ele vê? Vai ver se nos headers que recebeu do pedido, se existe um content length, e só vai existir no caso do post, nos outros não vai existir. Se existir o content length, ele vai ler a tal string aqui, estão a ver? Esta string é aquela string que eu mostrei na aula teórica que tem os espaços com os e-comerciais a separar os inputs, o nome do campo igual, depois o valor e os espaços com um pontinho em vez dos espaços. Não é pontinho, é outro caractere. É o cifrão ou uma coisa assim que está lá. Se vocês depois fazem aqui um print e veem logo qual é o formato disso. Atenção que neste momento isto nunca vai funcionar porque estes headers aqui não estão a ser preenchidos. Portanto, os primeiros passos é completar a funcionalidade básica do HTTP que ele não está a fazer. Apesar de ele estar a fazer, ou seja, não comecem a fazer a parte de mexer na API, de ir mexer nos grupos e na base de dados, porque a parte do HTTP não está completa. Aliás, está lá no README, é o passo zero, é começar por completar a parte do HTTP, porque ele não envia os cabeçalhos todos que devia, não envia os content types e os content lengths, não envia o cabeçalho date, também não lê os cabeçalhos do pedido, também é preciso tratar da redireção da HTTP para HTTPS, antes disso, tratar de ver se ele traz o last modified ou não e fazer o caching, e tratar da reutilização das ligações, que basicamente é aqui no Connection Thread logo. Nesta Connection Thread, reparem que o que está aqui a ser feito é, ele faz, aqui no Run, onde é que está o Run outra vez? Ele no Run, o que é que ele faz? Cria um objeto Response, cria um objeto Request, vai buscar as input streams ao socket para ler coisas, cria um request, usando esta função. Esta função é já para completar, porque esta função não lê os cabeçalhos, só lê a primeira linha e depois está a ver se tem os conteúdos, e se tiver os conteúdos, lê os conteúdos, mas não lê os cabeçalhos que estão no meio. Portanto, este get request, vocês aqui já têm que completar isto e ler os cabeçalhos aqui. Ok? Portanto, aqui, isto é criar, estão a criar este objeto, a partir do momento em que criam este objeto já têm aqui um sítio onde guardar os headers, e portanto aqui no meio têm que ler os headers, que não está feito, têm que ler os headers do socket, têm que ler os headers e guardar neste campo headers do objeto request. Fazer o parsing deles é muito simples, tirando alguns que possam ter o 2 pontos no value, porque aquilo é nome, 2 pontos, value. Cuidado que se usarem um string tokenizer com o 2 pontos, vai funcionar para quase todos, menos para o do host, porque o do host tem o quê?
o URL que nós pusemos. E como nós não estamos a usar o porto do default do HTTP, estamos a usar o 2000, nós pomos lá 2.2000. Ou seja, este 2.2000 vai aparecer no value. O que quer dizer que se vocês dividirem a string pelos 2 pontos, vão ficar com a string dividida em 3 partes e não em 2, que é o que vocês querem. Portanto, não usem o tokenizer para isso, façam de outra maneira, procurem o index do 2 pontos e façam tudo até à primeira vez que aparece o 2 pontos. Põem isso no value, estão a ver? Tudo o que aparece do 2 pontos para a frente, põem, ao contrário, tudo até à primeira vez que aparece o 2 pontos, põem no name do header e tudo o que está da primeira vez que aparece o 2 pontos até ao fim, no value. E assim já não tem problemas de haver o 2 pontos mais que uma vez. Portanto, logo aqui uma coisa que não está a ser feita. Se vocês não estão a ler estes cabeçalhos, não conseguem avançar para o passo seguinte, que é o quê? Por exemplo, aqui ver se tem um content length, que já cá está feito, mas isto não ia funcionar porque isto vai dar sempre nulo. Porquê? Porque quando eu faço este get header value, não existe lá nenhum cabeçalho destes, porque não existe nenhum cabeçalho porque eu não li os cabeçalhos. Depois, se ler, não precisam de completar aqui mais nada, porque ele já guarda neste objeto request, ele já vai guardar aqui, neste request.text, vão ver aqui, request.text, ele já vai guardar aqui a string com aquele formato que a string vem do formulário, que tem as informações do grupo. Que depois então, vocês mais lá para a frente vão então pegar neste ponto text, fazer o parsing, pegar nos valores e usar a classe que mexe na base de dados para guardar aquilo na base de dados. Portanto, voltando ao run, isto é o primeiro passo. Depois a seguir, o que é que há mais aqui? Voltando ao run. Vão ter que tratar, reparem que isto depois de criar este objeto e de o ler e de o preencher no getRequest, vai criar um response, certo? E depois, aqui só chama este handle request. Isto havia versões em que isto não estava com este padrão de desenho, em que isto ficava um esparguete enorme aqui, porque vocês faziam a lógica toda aqui. Era aqui que já iam também ver se era para a API, se era um fecheiro estático, e depois tinham aqui ifs e cases. Isto agora está muito mais bonitinho porque este handle request faz isso tudo. Este handle request recebe o objeto que eu acabei de ler, com os cabeçalhos e tudo, que é o pedido, e recebe o objeto que eu acabei de criar aqui, que está basicamente em branco, que é para onde ele vai preencher as respostas. E depois ele aqui dentro vai verificar, de acordo com o URL, qual é o handler específico que tem que chamar, qual é a função específica desta. Estão a ver? Esta função é genérica e depois vai ser concretizada de acordo com o URL. Ok? Mas antes disso, vocês têm, por exemplo, aqui a questão da redireção. A redireção, o URL é um bocado irrelevante. Portanto, há vários sítios onde vocês podem implementar aqui a redireção. Vocês podem fazer isto já no próprio run, ou seja, logo ali no próprio run, veem-se o socket, se aquilo que acabaram de ler, aquele pedido de request que acabaram de ler, se aquilo é no porto normal ou se é no porto seguro, se é no porto seguro, continuam, chamam o handle request, está tudo bem. Se não, podem enviar logo uma resposta ali, estão a ver? E matar a thread, enviar logo ali a resposta com a redireção. Se quiserem manter mais a organização que estão aqui, têm que eventualmente mudar o handle request, não é o handle request, mas provavelmente o handle API, o handle static file, que é o default, estão a ver? Porque se vocês não fizerem isso logo no run, o que é que acontece? Vêm para aqui, fazem o handle request e ele vai enviar uma resposta. A resposta que vocês querem enviar, no caso em que receberam isto no HTTP, é um temporary redirect com o cabeçalho location para o browser ir saltar para o porto HTTPS. Se seguirem isto aqui, se não mudarem logo lá no run, têm que viver aqui onde é que podem mexer. Portanto, handle request no pedido normal, se eu puser HTTP localhost 2.20.000, não é? Vou entrar ali e vou chegar aqui a este handle request. E o que eu tenho lido aqui é um request normal, ok? Ele não é nulo, portanto não passa aqui o bad request. Vou ver o URL, vai ser o barra, ok? Portanto vou meter aqui, vou preencher aqui o URL com o barra. E agora vou criar então o handler, que isto é polimorfismo. Vocês aqui têm um problema que vocês programam em montes de cadeiras e nunca aprendem os conceitos de programação como deve de ser. Isto é polimorfismo. O que é polimorfismo? Existem N classes que herdam do abstract handler, nomeadamente no nosso caso 3. Uma que é que responde a pedidos estáticos, a outra que é para a API e vai haver outra para o server-side. E vai haver eventualmente outro para os server-side events, embora aí possam organizar de outra maneira, porque os server-side events não é bem pedido de resposta.
ok? Aquilo não é bem pedido de resposta. No server-side event a ligação fica sempre aberta, portanto a própria connection thread se calhar tem que ser diferente, porque aquilo a ligação é para ficar aberta sempre, e para depois, quando o servidor poder enviar mensagens sem haver pedidos. Estão a perceber? Há um pedido inicial que é de subscrição. Portanto, aí até pode ser igual e eventualmente é bom ter um handler, porque nesse pedido inicial tratam com o handler do SSE e esse handler do SSE o que é que vai fazer? Vai manter a ligação aberta, estão a ver? E a partir daí vai guardar lá em algum sítio que tem essa ligação aberta e que podem enviar coisas para lá. Então aqui criam um abstract porque não sabem o que é. Quando é que isto fica concretizado? Ele vai ver este hashmap. Este hashmap é criado ao início no main. Okay? No início no main é criado este hashmap e é lá que está definido que tipos de handlers é que há. Aqui o que ele vai fazer é, reparem que o que é que este hashmap tem? Estão a ver? Aqui é uma string e o value é um abstract request handler. Porquê que o value é um abstract request handler? Isto até se aprende em ST. Estive a explicar isto em ST esta semana, logo na primeira aula, que tem lá no tutorial uma coisa exatamente igual, só que é com carros. Lá existem vários tipos de carro, certo? E depois cada carro tem o seu wash, o seu método wash. E depois também há um hashmap onde eu tenho guardado carros, mas como esse hashmap pode ter um dos vários tipos de carros que existem, eu na declaração não posso dizer que é o carro X, tenho que dizer que é um carro. Aqui é igual. Este hashmap tem API handlers, aliás, este só tem um de cada, mas este hashmap tem um API handler, um static file handler. Okay? E não sei qual é que é o outro que nós temos já de origem, já nem me lembro. É o SSE, não sei se já está cá criado um para o SSE. Onde é que isto tem os handlers aqui? Isto é o controller que gera isto, depois tenho o service, deve estar aqui. Não, isto é isto é para a base de dados e depois também está aqui já gerado um para os eventos. É no quê? Então, onde é que está? Já as abri todas. Isto está muito pequenino aqui no meu ecrã. Pá. É aqui. Eu nem vejo tudo. É aqui nos handlers, ok? Portanto, temos estes três, não é? Para já, sem os eventos, 2. Portanto, o que é que este hashmap lá tem? Tem 2 tipos diferentes, mas eu não sei. Ok? Um está associado a uma string, o outro está associado a outra string, não é? Eu não sei, portanto, eu na declaração do hashmap, como tenho lá 2 objetos diferentes, só que ambos herdam da abstract handler, o que eu ponho aqui é que aquilo tem lá um abstract handler. Quando ele faz este get aqui, quando ele faz este get value, então aqui este handler vai ser um concreto, ou vai ser o da API, ou vai ser o do static file. Vai ser um concreto, certo? Neste caso, como era a barra, eu sei o que é que isto dá. Como era a barra, ele vai ver aqui com a barra é aqui, e lá no hashmap, quando ele vai buscar este aqui, quando aqui termina com barra, ele vai dar aqui neste handler, este get value vai dar um static file handler. Okay? Se ele não tiver nada, dá o default handler, que é o static file handler também, é o default. Okay? Então, o que é que eu vou chamar? Vou chamar o handle, este handle que está a ser chamado aqui, na linha 90, é o handle do quê? Neste caso, é do static file handler. Então, o que ele vai chamar, na verdade, é o objeto, é o handle deste método. Ok? Agora, nem é deste método, isto é do handler abstrato. Ok? E aqui está o handle, estão a ver? Ele vai chamar o handle do abstrato. Quando entra aqui dentro, ele vai, se for um get, chamar o handle get, se for um post, chamar o handle post. Neste caso é um get, portanto ele vai chamar o handle get. Vai chamar o handle get de quê? Do que ele foi obter do hashmap. O que ele foi obter do hashmap era um API handler, portanto este handle get que ele vai executar é o handle get deste API handler aqui. É este handle get que ele vai fazer, estão a ver? Que neste caso, o que é que ele está a fazer? A meter um 200 OK, não é do API, desculpem, é do static file handler que ele está a chamar. Portanto, o handle get do static file, o que é que está a fazer? Está a ver se o fecheiro existe, está a pôr um 200 OK, está a pôr a version e depois está a fazer o set file.
este set file, se vocês forem ver lá dentro, não preenche cabeçalhos nenhuns. Dentro deste set file, vocês devem preencher agora os cabeçalhos da response. Ok? E depois, no fim, ele vai continuar aqui a trabalhar com este objeto response, faz o set, com o set code ou o set version, e depois, onde é que ele envia isto, que eu já não me lembro, porque este aqui não está a enviar nada, só está a preparar a resposta, ele deve ser aqui que ele envia, no connection thread. Exato, depois no connection thread ele envia a resposta, estão a ver aqui? Este send answer também não está completo. Porquê? Porque vocês nos handlers vão preencher o objeto request. Aliás, o objeto response. O que é preencher? Vão pôr o código, vão pôr a versão, vão pôr os valores dos cabeçalhos e depois têm que enviar isso para o socket. Enviar isso para o socket é o que este send answer faz. Okay? Este send answer tem aqui esta função, que é o write headers, que vai enviar, okay, através da stream do socket, que é passada aqui como parâmetro de entrada, estão a ver, para cada elemento deste properties. O properties é um hash map, que aqui é uma string e o value também é uma string. Para todos os elementos deste properties, ele vai escrever isto, que é o nome. Então, isto aqui não precisam de fazer nada. O que é que precisam de fazer? Precisam de, nos handlers, garantir que este headers do objeto response está preenchido com os cabeçalhos que vocês querem enviar. Que neste momento ele só tem um. Ele neste momento só tem um, porque aqui no static file handler, neste set file, não sei se é neste set file, eu acho que ele faz isto logo ao início. Ele não preenche cabeçalhos aqui, ele só preenche um cabeçalho que é logo quando cria a resposta. Estão a ver aqui? Quando cria a resposta, está logo a preencher aqui um cabeçalho. Estão a ver? This header, set header e meter logo aqui um cabeçalho. Porquê? Porque o cabeçalho server é para ir sempre. Se é para ir sempre, eu pus isto aqui logo no construtor do objeto de resposta. Estão a perceber? É independente da lógica. Sempre que eu crio uma resposta, tenho este cabeçalho. Já agora, podem pôr outra aqui no mesmo sítio, que é o date. Porque também é o date da resposta, também pode estar logo aqui. Vai ficar uns microsegundos atrasado. Porquê? Porque vai ser a data logo de quando criaram o pedido e não de quando estão mesmo a enviar. Estão a perceber? Porque vai haver um atraso, porque vocês criam o objeto, depois fazem coisas com o objeto, preenchem cabeçalhos, etc. E só depois é que o enviam. Portanto, vai haver ali um gap dos milissegundos, mas não é relevante aqui para este cabeçalho. Aquele set code que está ali vai pôr o 200 OK, está aqui. Este set version vai usar aqui uma coisa do class code para meter a version. E depois cá está o set header, que permite ir aqui ao header. Aliás, isto é até mal feito. Isto pode ser logo assim. Isto vai dar ao mesmo. Porquê? Isto está um bocado repetido. Porque há o set header da classe response, que já vai ao headers, estão a perceber? Fazer aquilo. E depois o headers também tem um set header que serve para a mesma coisa. Estão a ver? Este set header chama o set header do headers. Portanto, havia duas maneiras de chamar aqui. Ou andar sempre com o headers atrás e fazer sempre headers.set header, ou passar a usar este método que é só chamar o set header daqui. Um exemplo, aqui no set file, o que é que vocês deviam fazer? Falta aqui o quê? O cabeçalho content type. Como é que preenche o cabeçalho content type? Este cabeçalho content type, qual é o valor dele? O valor deste content type é uma string que existe aqui. Eu não sei se é aqui que está o guessMime. Não, não é. Portanto, vocês têm que passar para aqui, ou passam para aqui e fazem aqui dentro e acrescentam aqui o MIME type, porque aqui não tem. Onde vocês têm isto aqui é no API, é no Static File Handler. Aqui é que eu tenho uma função que... Estão a ver aqui uma função, onde é que ele está? Tem este hashmap, estão a ver aqui? Que a partir da extensão vos dá qual é o valor que vocês têm que pôr no content type. E depois está aqui uma função guessMime, estão a ver? Que vai olhar para o URL e buscar a parte final do URL, vai ver naquele hashmap e vai dar o valor e dá o default, dá o MIME type. Portanto, vocês podem usar esta função com a path para obterem o MIME type. Podem fazer isto ali dentro, porque aqui quando vocês criam isto tem a path, acho eu. Não, isto não tem a path em lado nenhum.
Não tem. Tem a string, o file. Tem o server name, não tem. Portanto, aqui tinham que arranjar a maneira de passar para aqui o MIME type. Outra hipótese que tem é usar, não aqui, mas é ali onde estão a fazer o set file, aqui na resposta. Na static file handler, aqui. Aqui estão a ver, aqui podem fazer aqui, estão a ver? Response, set header. Olha, até está aqui, ele até está a sugerir logo, estão a ver? Response, set header, content type, viram? Response, set header, content type, get MIME type, full path. Estão a ver aqui? Aqui nem precisa ser o full path, aqui pode ser o path só, com letra minúscula, porque ele só precisa da terminação, só precisa da parte final. Portanto, esta sugestão dele até é um bocado pateta, isto pode ser só o path, assim. Estão a ver? Content type, content length, um bocadinho mais difícil. Content length tem que usar o object file para ir ver o tamanho dele e pôr aquilo em string ali. Portanto, isto é outro passo a seguir. Portanto, lembra-se primeiro ler os cabeçalhos do pedido, depois começar a completar os cabeçalhos das respostas. No caso do static, completar aqui com o content type e o content length. Podem também completar com o date, ok? Podem pôr aqui o response set header para o date também, porque é o que têm para fazer. A redireção, voltando também destas coisas iniciais, a redireção pode ser feita neste handle, fazendo o quê? Preparando aqui uma resposta, que é o quê? Em vez de fazerem logo aqui, ver se o file exists, implica aqui ao início, logo aqui no início, estou a ver, antes de fazer esta parte, aqui, terem aqui um teste em que vem se estão, se isto foi chamado no porto, seguro ou não. Deixem-me só ver se vocês têm aqui o porto, se podem fazer isto aqui. Porque se não tiverem aqui o porto, não podem, e não têm. Portanto, aqui não podem fazer. A melhor maneira é fazerem isto logo na connection, estão a ver? Porquê? Porque vocês como é que sabem se estão em HTTP ou HTTPS? Vão ter que olhar para o objeto socket e ver qual é que é o porto daquele objeto. E assim vão saber se estão no que tem o porto do SSL ou não, do TLS ou não. Aqui não tem isso, estão a ver? Porque aqui a única coisa que este static file handler recebe é o home file name, os MIME types, o base directory e não sei o que é que isto tem mais. Mas talvez o handler tenha, deixa-me ver o abstract handler. Se o abstract handler tiver, este também tem, estão a perceber? Porque aquele herda deste, estão a ver? Mas este também não tem, este não tem propriedades nenhumas também. Exato, isto está feito só para trabalhar com os responses e os requests, portanto não tem mais informação nenhuma. Portanto, não tendo mais informação nenhuma, aqui ou têm que mudar isso e os handlers têm que passar a ter também o socket que estão associados ou não vale a pena. Se calhar também nem fica muito bem em termos conceptuais, não é? Porque o que nós queremos aqui é ter o handler a tratar de respostas e de pedidos. Portanto, aqui completar os cabeçalhos, a redireção podem fazê-la eventualmente então logo diretamente no connection thread, ou seja, logo aqui, em vez de chamar o handle request, não, neste caso têm logo aqui a redireção porque é uma coisa simples, estou a perceber? Portanto, a única coisa que este está... É como se tiverem, eu não sei se este tanto tenho que ir ler, já nem me lembro o que é que lá pus, mas às vezes eu peço para terem aquela coisa do authorization, ou seja, mandarem o unauthorized se for para ter authorization. Isso, da maneira que isto está organizado, também têm que fazer logo aqui no connection. Estão a perceber? Também têm que fazer logo aqui no connection. Têm que ver logo se tem o cabeçalho authorization e têm que fazer isso depois de fazer este parsing do request, porque senão nem sequer sabem que cabeçalhos é que receberam. Estão a perceber? No caso da redireção, eventualmente podem nem sequer ler o request todo. Porquê? Porque vocês nem sequer querem olhar para o request, vocês só querem enviar um temporary redirect com o cabeçalho location certo. Então, logo aqui ao início, esta classe tem, estão a ver aqui?
tem este HTTP server. Este HTTP server acho que tem um porto. Onde é que ele está? Aqui no run. Portanto, vocês logo aqui ao início, até quase podem fazer, até que podem fazer logo quase aqui. Não podem fazer aqui porque precisam da resposta, portanto precisam das streams, do output stream. Podem fazer aqui. Antes de fazer este request, vocês podem fazer HTTP server, não é? O nome que isto tem. Server? É server. HTTP server. Ponto. E agora tem aqui, estão a ver, este porto, que neste caso está a 200, viram? O valor até é 200 aqui. E depois podem fazer aqui um teste, estão a ver, se o HTTP server port for igual a 20.000, ok? O que é que vocês podem fazer aqui logo? Criar logo um objeto response com o code temporary redirect, fazer o cabeçalho location e fazer logo o send answer e já nem fazem mais nada, estão a ver? E morreu logo a connection thread e fica resolvido só aqui com este teste ao início da lógica. Então, mais coisas disto inicial. Portanto, ler os cabeçalhos, preencher os cabeçalhos das respostas nos handlers, no static handler, que é o que está a funcionar agora. Fazer isto da redireção. E ainda há outra coisa que podem fazer que tem só a ver com fecheiros estáticos, que é a versão 1.1 do HTTP. Como é que fazem a versão 1.1 do HTTP? Também é neste run. Este run agora está a começar e a terminar, estão a ver? Ele lê o pedido, cria uma resposta, chama ao handler e morre. Agora, depois de ler o pedido, aqui, e pode ser logo aqui depois de ler o pedido, vão verificar, primeiro têm que completar a parte de ler os cabeçalhos, porque senão também não vai estar lá. Têm que verificar se veio o cabeçalho connection com o valor keep alive. Se o cabeçalho connection veio com o keep alive, isto tem que passar a estar dentro de um ciclo. O que é que está dentro do ciclo? Tem que estar tudo, aliás. Isto tem que ser um do while, porque vocês... O rec também tem... a leitura do request também tem que estar dentro, estão a ver? Vocês só sabem se é para continuar depois de ler o request, mas o request também tem que estar no ciclo. Porque depois o que é que querem fazer? Quando terminam, querem voltar outra vez exatamente aqui ao get request. É aqui que isto está bloqueado. É nesta linha que isto está bloqueado. Porque é dentro deste get request que ele está a fazer o readline no socket e está bloqueado. Portanto, vão ter que ter aqui um loop que começa aqui e que tem tudo até ao send answer, que tem estas linhas aqui até ao send answer. Esse loop pode ser um do while. O teste do while é o quê? É ele ter o cabeçalho connection keep alive. Ok? E depois tem que fazer outra coisa, que é pôr no socket, neste socket client, estão a ver aqui? Que é este objeto client. Isto tem uma coisa que vocês vão ter que pôr aqui, client. Tem aqui um set SEO timeout. Estão a ver aqui este set SEO timeout? Se vocês lerem o que isto faz. With a specified timeout in milliseconds, with this option set, a read call on the input stream associated with the socket will block for only this amount of time. Isto é o quê? Vem connection keep alive, então eu ponho isso no teste do while, isto ia voltar lá para cima, mas eu não posso ficar com a ligação aberta ad eterno, certo? Ele volta para o get request, se o browser nunca mais enviasse nada, ficava aqui a ligação pendurada. Vimos na aula teórica que existe um tempo que eu defino em milissegundos, que eu envio na resposta, no cabeçalho keep alive, que é o tempo máximo que eu vou estar à espera. Vocês fazem com isto. Vocês metem aqui set SEO timeout. Imaginem que são 20 milissegundos. Ok? Não convém ser um número assim hard-coded. O que é que vai acontecer? O ciclo está aqui, não é? Vocês vão pôr aqui um do while. Quando isto expirar, levanta uma exceção. Levanta uma exceção, como isto está dentro do try-catch, vem para este catch, sai do ciclo e termina a ligação. Ok? Quando sai do ciclo e termina, vem para o catch, faz o finally faz o cleanup, mata a ligação, fecha os sockets, essas coisas todas. Ok?
Portanto, basicamente é isto para agora. Não vale a pena alongarmos mais. Das coisas básicas. Aqui no Run, tratar da redireção e da reutilização das ligações. No Static API Handler, ver onde é que têm que ler os cabeçalhos do pedido e acrescentar os cabeçalhos que têm que enviar da resposta. Quando tiverem todo isto feito, depois então passam para a API Handler, certo? E vão fazer então a parte do API Handler, que vai ser quando vêm pedidos que têm a ver com o formulário. É nesse caso que vocês vão parar ao API Handler e então vão então completar o API Handler que não tem lá quase nada. Portanto, vão ter que pôr as chamadas à base de dados para gravar, etc. A parte dos cookies que quiserem pôr, tal. Depois só disso tudo feito, então, é que podem pensar nos SSEs que são para os últimos 3 valores.